Então, olha só. Bom, padrão vai começar, se tudo der certo, falando. Bom, antes de começar, eu queria terminar toda a apresentação, se chegar aqui, mas não consegui. Eu fiz quase tudo agora. E em alguns lugares tem só duas observações que eu gostaria de falar. Então aí eu falo o que eu gostaria de falar. Então, olha só, do que está ali, acho que é importante é só essa imagem aqui. Hoje eu trabalho em uma empresa de antivírus e todos esses etc. aí, mas é uma empresa que aposta pra caralho no Brasil e que tem um laboratório de pesquisa no Brasil. Então todos esses pontinhos vermelhos aí, apesar de agora eu ser um ponto verde, ali está vermelho, é um ponto de laboratório de pesquisa da empresa que eu trabalho. Tá? Então a empresa que eu trabalho é asiática, tem bastante gente do lado de lá. Qual o nome da empresa? E a gente estava discutindo agora, né? Pô, acabaram de acabar com o meu mundo e dizer que o Oriente Médio é Ásia, não é Oriente Médio. Tudo para lá é o forte da empresa, mas a empresa acredita muito no Brasil e mantém aqui. Eu sou muito grato por receber meu salário, trabalho pouco e estou aqui falando com vocês. Parar de trabalhar pouco é carro dele, tá vendo? Pô, falou carioca, né? Acho que vai falar que é japonês, né, carioca? Então, fala do trabalho está cumprido, a formação. Essas duas partes de baixo aí eu coloquei porque eu acho interessante, eu gosto de assistir as palestras, né? Porque eu vejo a galera botar lá no primeiro slide e tal, formação, cara. Eu fiz 4 faculdades, mas eu não terminei nenhuma. E eu não tenho nenhuma certificação. Então, ainda dá tempo de vocês mudarem de sala, tá tendo uma palestra maneira. Sabe, o Igor Bosch tá vendo aqui no auditório bem 10. Se eu tivesse no meio de vocês, eu assistiria dele. Mas eu vi que tem muita gente vítima de Hansen, então fiquem aqui que vocês vão saber o que eu fiz sobre isso. Então, chega lá falar, minha motivação. Bom, a missão que eu acredito, eu trabalhei muito tempo na empresa de software livre, foi uma galerinha ali, lá da Forlinux, a empresa que eu trabalhava, a empresa de software livre, e aí a gente acreditava muito em mudar o mundo, essas viagens todas. Eu acabei precisando de dinheiro, precisei de mudar, e vocês vão passar por isso. Mas, mesmo estando onde eu estou, eu tento ainda trazer um pouco desse mundo para a empresa onde eu estou. Não só pensar na grana, pensar um pouco também em melhorar o mundo. Por isso eu comecei essa pesquisa. Eu queria dar uma olhada. Para quem conhece Hansor, eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco do cenário do Brasil de Hansor. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, eu queria dar um alerta, porque está acontecendo no Brasil bastante. Tá? E o Brasil é um dos maiores altos. Quem assistiu a tal do André sobre cybercrime está totalmente ligado. Bom, e aí meu interesse, eu tinha que pesquisar alguma coisa, tinha que identificar meus salários. E aí, quando eu número, tá vendo? A gente faz essas paradas dele, número crescente de casos ocorrendo no mundo e chegando aqui no Brasil. Então, olha só, por que eu escolhi esse assunto específico? Porque eu faço várias coisas durante os meus dias de trabalho, quando eu trabalho, e aí essa é uma delas. E aí, bom, primeiro, a quantidade crescente de casos que a gente está vendo. E eu dei essa palestra, quem viu lá no folheto, tá B2, porque eu dei essa palestra em abril desse ano, aqui na Upsides também. Alguém assistiu? Obrigado. 5 pessoas que eu pude contar, assim, e de lá para cá, quando eu falei, se vocês se lembram, eu não lembro, se vocês se lembram, eu devo ter falado que estava diminuindo pra caramba o número de casos, porque eu tinha feito um trabalho bom e tinha tirado as máquinas lá, no antivírus, estava pegando tudo. Mas aí mudaram. E aí acabou pegando tudo e está cada vez mais aumentando o número de casos no Brasil. Tá? Número 2 é a dificuldade de recuperação. Então, quem já passou por esse caso de Hansen sabe que a
amigo, infelizmente, eu não posso recuperar seus dados. Tá? Eu te protejo quando eu consigo de uma pré-infecção. Mas depois que você foi infectado e seus dados foram fotografados, aí nem Deus, mano. Isso é complicado. Bom, e aí o ataque está se tornando cada vez mais regional, porque eu vou mostrar para vocês alguns dados que mostram isso, alguns sensores afetando só o Brasil, e mais alguns lugares com língua latina, por exemplo, tá? E alguns outros sensores afetando outro país, enfim. Pô, a dificuldade de punir os responsáveis por essa parada, porque, imagina só, eu vou dar alguns exemplos aqui da evolução do ransomware, e aí a gente vai ver que foi ficando cada vez mais difícil punir a galera que está praticando esse tipo de crime. Cibernético. Pô, olha só, esquece tudo que eu falei pra cima. Na verdade, quando eu fui convidado a palestrar, eu estava trabalhando nisso, eu falei, pô, faz isso mesmo, tá ligado? Então, esquece essa. Pô, então, pra quem nunca ouviu falar sobre essa, deixa eu só puxar aqui. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, a gente pode separar a palavra nessa, e aí eu coloquei falar sobre isso, explicar a figura que eu não coloquei ali, mas a gente pode desenhar, não tem problema não, que é sobre a taxonomia de malware. Né? E aí também você não precisa ficar preocupado com isso não, porque é uma parada que só quem vive nessa cultura aí precisa saber. E aí todo mundo fala de vírus, droga, essa pegada toda. A luz. Oi? Não dá para enxergar. Então, olha só, quando eu falo malware, ou quando vocês ouvem malware em algum lugar, a gente está falando de uma maneira muito genérica. Eu estou falando rápido assim, porque eu tenho só 40 minutos para falar coisa pra caralho. Então, malware, quando a gente fala de malware, a gente está falando de uma coisa muito genérica, e aí a gente começa a subdividir esses tipos aqui, e aí quando a gente começa a falar daqueles negócios, a gente ouve o tempo todo, tipo Trojan, vírus, worm. Não, pode lá. Tudo isso aí, mano. Oi. Depois vocês vão ver um cara gordinho assim, fala com sotaque de Salvador, ele é do Baidu. Então quem teve.